Eu vim aqui te ensinar hoje como é possível você emagrecer sim, de uma vez por todas, mesmo que você ache que emagrecer não é mais para você, porque eu sei, você já deve ter perdido as esperanças de tantas vezes que você tentou e não atingiu o resultado que você queria. Então, se você quer saber, vem comigo que eu vou te contar tintim por tintim de como você pode fazer isso. Primeiro, eu quero te contar que meu nome é Kiniara, eu sou nutricionista, Master Coach em Emagrecimento Consciente e Master Health Coach em Saúde Integrativa Sistêmica e eu ajudo pessoas a emagrecer de uma maneira simples, fácil, tranquila, sem sofrimento e ainda comendo o que elas realmente gostam de comer, certo? Mas você que está aqui comigo já parou para pensar o que te leva a achar que emagrecer não é mais para você? Você já se fez essa pergunta? Pois é, eu quero te dar algumas opções e se essas opções que eu te contar aqui já fez parte alguma vez das suas tentativas de emagrecimento, depois eu vou te contar uma historinha que você vai ficar feliz por já ter passado por essas experiências. Como assim? Mas eu nem fiquei feliz com o resultado? Pois é, muita calma nessa hora. Vem comigo. Você já parou para pensar que você emagreceu e voltou a engordar? Isso já aconteceu com você? Ou não consegue manter o foco para continuar num processo de emagrecimento? Você já desistiu até mesmo na primeira semana? Ou fez 15 dias, um mês e largou mão porque achou que era muito difícil, que para você já não dava? Não consegue ficar sem o seu doce, sem o seu pão? Você é dessas pessoas que não consegue ficar sem o pãozinho no café da manhã? Você acha que para emagrecer tem que comer comida ruim? Aquelas comidas esquisitas? Ou você até mesmo já passou fome nessas suas tentativas de emagrecimento? Se a sua resposta for sim para alguma delas e se você identificou a situação do seu emagrecimento em alguma desses fatores que eu falei aqui para você, eu quero te contar que tudo que eu vou falar aqui nesse vídeo hoje é para você, então preste muita atenção no que eu vou te contar a partir de agora. Primeiro, eu quero te falar que você estava buscando atalhos para emagrecer e não estava buscando o caminho correto para um emagrecimento saudável e sem sofrimento. Como assim atalhos? Pois é, toda vez que você busca atalhos, você passa fome, você come comida ruim, você desiste na primeira pegada, certo? Por quê? Porque esses atalhos, eles buscam o emagrecimento de uma forma muito restritiva. E eles buscam o emagrecimento de uma forma com que a pessoa entenda que aquilo é muito difícil, até mesmo se deparam com alimentos que nunca comeram na vida, não é verdade? Então, isso se torna muito difícil, muito sofrido para quem está nesse processo, né? É aquelas dietas da moda, né? Tipo a dieta do ovo, a dieta da maçã, a dieta da lua, a dieta da água, a dieta da luz, né? Então, você acaba aí se frustrando mesmo com o resultado, porque você muda totalmente o seu dia a dia de uma hora para outra. Você muda você tinha uma maneira de se comportar e hoje você tem uma maneira totalmente diferente no seu comportamento. E isso é buscar atalhos, né? Um dos atalhos também é tomar remédios para emagrecer. O que seria, né? Esses remédios, eles fazem efeito enquanto você está tomando. Depois que você para, eles não vão mais fazer o efeito. E você acaba se frustrando porque quando você parou aí de tomar o seu remédio, você simplesmente engordou o dobro do que você estava antes. E então, por quê? Porque simplesmente o remédio parou de fazer o seu efeito, certo? Até mesmo aqueles shakes, sabe, que você toma para substituir refeições? Pois é, é a
mesma história, você restringe totalmente a quantidade de alimentos que você está ingerindo e então sim, você vai emagrecer. Mas poxa, trocar um prato de comida por um shake é sofrido, não é mesmo? E para você voltar a engordar é mais sofrido ainda, porque aí você pensa, poxa, eu fiquei tanto tempo sem o meu almoço, sem o meu arroz e feijão e agora eu voltei a engordar. Até que ponto deu certo? Não é verdade? E se você voltou a engordar, não é mesmo? Fora, né, aqueles chás emagrecedores, né, os cremes emagrecedores, são todos atalhos. Agora eu quero que você faça uma análise aqui comigo. Você já parou para pensar que todos esses processos buscam tratar comportamentos e o corpo, apenas o corpo? Já parou para pensar nisso? Que todos esses processos buscaram esse resultado? E por que não deram certo? Eu quero te explicar qual é o caminho certo para emagrecer. Porque muitas vezes as pessoas acham que emagrecer é simplesmente radicalizar, mudar de uma vez por todas a sua maneira, os seus hábitos e tudo mais. Porque, hoje não faz uma atividade física, amanhã quer correr 5 quilômetros, entendeu? Ela não come salada, amanhã quer só comer salada. Então, assim, muita calma nessa hora, não é bem assim que funcionam as coisas no processo de emagrecimento, não é verdade? Então, eu quero te explicar que a maneira correta de você emagrecer é quando você muda a sua maneira de pensar. Por quê? Porque quando você vai fazer um processo de emagrecimento e nele você acaba aí só restringindo a sua alimentação, como está o seu pensamento em relação àquilo, né? Tenho certeza que você já pensou isso. Lá vai, vou comer salada de novo. Agora é fruta. 3 castanhas, mas não mata nunca a minha fome. Mas não vai matar mesmo a minha fome, né? E então você faz de uma maneira sofrida e você fica com fome o tempo todo. Por quê? Porque você está acostumado a ter outros tipos de hábitos, outros tipos de comportamentos. Então, quando você pensa no que você vai deixar de comer, eu vou deixar de comer o arroz e feijão, eu vou deixar de comer o meu doce, eu vou deixar de comer esse pão. Me conta, é desmotivador, não é verdade? É muito desmotivante, então você não tem nem motivação para continuar. É por isso que muitas pessoas desistem no meio do caminho. Por quê? Não tem motivação nenhuma para continuar no processo de emagrecimento. E também estão focando nas perdas de alimentos que elas estão deixando de consumir, certo? Então, as pessoas aí acabam confundindo bastante o que elas vão perder e o que elas vão ganhar, certo? Por quê? Porque quando nós estamos pensando no que nós vamos perder, nós devemos pensar que nós já estamos perdendo por estar tentando e se frustrando novamente, por estar tentando o caminho errado novamente. Por quê? Porque aí você está pensando em perder a pizza, em perder a cerveja, em perder o lanche, em perder o chocolate. É nisso que você está pensando em perder. Mas você ainda não parou para pensar que você também já perdeu, está perdendo constantemente a sua autoestima, a sua tranquilidade, a sua paz interior. Você está perdendo as suas roupas, você está perdendo muitas vezes de ir aos lugares que você gosta porque, poxa, tem vergonha, vão falar de mim, vão falar que eu engordei. Eu já atendi muitas pessoas que deixaram de ir em reuniões familiares porque sempre tem alguém que faz o comentário: nossa, como você engordou, né? O que tá acontecendo, né? E aí deixa de sair, né? Ou às vezes o marido convida para jantar, não vai porque não tenho roupa, aí inventa desculpa lá mirabolante, né? Para não ir, sem contar outras coisas que também deixa de fazer por conta de ter vergonha do seu corpo, certo? Diante do espelho também fica, poxa, olha como eu tô gorda, eu tô feia,
Ai, o que eu posso fazer? Eu preciso emagrecer. Vira um sofrimento. Olha só, né? Quanta coisa você também está perdendo aí. Poxa, você já tinha parado para analisar por esse ângulo, sem pensar nas comidas? Né? Eu tenho certeza que não. Mas você já parou para analisar o que você irá ganhar quando você conseguir concluir o seu emagrecimento de uma forma simples, tranquila, gradativa e não restritiva? Pois é, olha só, você vai ganhar roupas novas, você vai poder até usar aquela regata que você muitas vezes te coloca e tira porque não ficou legal, ficou seus braços à mostra, não é verdade? Você vai ganhar a sua paz diante do espelho, você vai ganhar aquela calça jeans que você deixou de usar porque não serve mais. Você vai passar a ter uma autoestima lá no topo, vai até mesmo motivar outras pessoas a emagrecerem de uma forma simples e tranquila, porque para você deu certo. Você pode até mesmo servir de inspiração, como muitos clientes meus também servem de inspiração para outras pessoas. Não é verdade? Olha só quanta coisa você vai ganhar, né? Você vai ganhar de poder dizer sim para um convite numa piscina, numa praia, porque você vai poder pôr aquele biquíni sem vergonha, sem ficar de shorts e de canga o tempo todo. Não é verdade? Você já havia analisado essas perdas e esses ganhos? Olha só quanta saúde que você vai ganhar. Porque eu sempre falo para os meus clientes, não adianta ser magro e não ter um corpo saudável. Porque muitas vezes tem pessoas que é magra, mas não é saudável. E do que adianta? Não adianta de nada, né? Então você tem que buscar emagrecer pelo caminho correto para ter um corpo saudável e então ter o corpo que você se sente bem e que você gosta. Porque talvez os números, os quilos, não sejam uma opção melhor para você, certo? Mas sim, né, aquele número que você quer alcançar. Então, se você quer emagrecer só 10 quilos, tá tudo bem se você vai se sentir assim, desse jeito, certo? Com 10 quilos a menos. Mas o importante é você estar saudável, certo? É você se sentir bem com você mesmo e com a sua qualidade de vida, mudar realmente o estilo de vida e a maneira com que você vai encarar a sua vida dali para frente, certo? Então, eu falo isso porque, né? Porque muitas vezes eu já atendi pessoas e ainda atendo pessoas que falam assim para mim: ai, você não vai tirar meu pão, né? Ai, eu não consigo ficar sem doce depois do almoço. Você vai pôr um chocolate para mim? Ai, eu não consigo ficar sem doce. Eu tenho que comer doce todo dia. Que horas que você vai pôr esse doce para mim? Então eu passei a entender que as pessoas, quando buscam um emagrecimento, elas já estão focando na perda alimentar que ela vai ter. Então você já imaginou, você chega lá na nutricionista, mas você não vai tirar meu pão, né? Você vai por arroz integral? Ai, porque eu amo arroz branco, agora você vai tirar o arroz branco? Quem disse que eu vou fazer isso? Quem disse que eu vou tirar o seu pão? Quem disse que eu vou tirar o seu doce? Quem disse isso? Né? Como que você pensou isso? Porque todas as vezes que você buscou emagrecer, você estava buscando emagrecer com restrição. E aí, com certeza, você vai ficar sem pão, você vai ficar sem doce, você vai ficar sem chocolate, certo? Mas um emagrecimento saudável e sem sofrimento, que é a maneira com que eu trabalho, você não vai passar por esse desconforto, certo? Por quê? Porque eu vou te ensinar a fazer escolhas diferentes para ter resultados diferentes, certo? Então, né, essas pessoas passaram a ter o foco na comida, né? E aí, eu comecei a perceber que isso não era só algumas pessoas, era a maioria delas. E por isso eu passei a entender que emagrecimento vinha de um sacrifício tão grande para elas e ainda vem, né, vem sendo para muitas pessoas. Por quê? Porque sempre buscaram os caminhos
os atalhos e as formas incorretas de estar emagrecendo, certo? E então eu quero contar aqui uma história de uma moça de 35 anos, uma cliente minha, que eu atendi ela a primeira vez, ela falou que queria muito emagrecer, que ela nunca tinha conseguido emagrecer sem ser com remédios, tá? Que fazia anos que ela vinha tomando remédios, até mesmo trabalhava em uma farmácia, tá? Trabalha ainda nessa farmácia. E então ela tomava remédios. E ela tomava remédio, ela emagrecia, daí ela parava de tomar o remédio, daí ela engordava de novo, mas nunca ela atingiu o objetivo dela do emagrecimento. Por quê? Porque aí aconteceu algum imprevisto, ela parava de comprar o remédio, daí não tomava mais, então ela voltava a engordar, tá? Então, eu achei muito engraçado uma frase que ela falou pra mim, a seguinte: olha, uma coisa que eu não quero que você tire de mim é o pão. Porque se eu não como pão, pra mim não é dia. Aí eu fiquei pensando, como assim? Se eu não como pão, não é dia, né? Poxa, e então a gente fez todo um trabalho, né? Isso era uma crença dela, que para emagrecer ela tinha que ficar sem pão, né? E aí a gente fez todo um trabalho, eu mostrei para ela, né, que isso era uma crença que ela podia sim ficar sem comer pão, ela precisava experimentar ficar sem, né? Porque a gente não pode falar que a gente não consegue se a gente não tentar, né? Se a gente não buscar a forma diferente, buscar opções diferentes. Então, né, eu quero contar aqui pra você que hoje ela não come mais o pão de manhã, tá? Eu não tirei o pão dela, eu apenas mostrei outras opções que teriam. Ela tentou e ela conseguiu. Mas como que ela conseguiu? Tratando a raiz do problema que está aqui, a forma de pensar e de enxergar. Porque enquanto ela estava pensando que se ela não comesse pão não era dia, ela não ia conseguir trocar esse pão por um ovo, por exemplo. Por quê? Porque a crença estava instalada ali na cabeça dela, certo? E então, é a mesma história do seu chocolate, do seu doce após o almoço, né? Se você está com a crença instalada, infelizmente, você não vai conseguir mudar. O que você precisa mudar aí, primeiramente, é a sua maneira de pensar. E é isso que esses atalhos que você buscou para emagrecer não te contaram. Eles não falaram isso para você. Eles apenas tiraram esses alimentos de você. Não é verdade? E foi um sacrifício. Então, eu também acabei desenvolvendo uma ferramenta para ajudar os meus clientes a entender o que eles estavam perdendo e o que eles estavam ganhando com o processo de emagrecimento e ganhando realmente em estar mudando a forma de pensar e encarar aquele novo estilo de vida, porque emagrecimento, né? Eu sempre falo assim, as pessoas acham que emagrecimento é estar constantemente de dieta. E isso é uma mentira. Isso é uma outra crença que foi instalado na cabeça das pessoas que buscam emagrecer por atalhos. Então, eu quero que você também entenda que essa ferramenta que eu aplico nas primeiras sessões aí dos meus atendimentos, que são as perdas e os ganhos, onde a pessoa consegue entender o que ela vai ganhar estando com o corpo que ela gostaria de estar, ou com aquele peso que ela gostaria de ficar, que um dia ela pesou e ela se gostou daquele jeito. Então, eu quero que fique muito claro que não é porque você é saudável que você vive de dieta. E não é porque você é saudável que você só come folha. Isso não é uma verdade. A grande verdade é que você precisa ter um estilo de vida saudável e fazer pequenas mudanças no seu dia a dia para que você entenda o que você vai ganhar com aquelas novas atitudes. Mas primeiro você precisa ganhar novos pensamentos para que você tenha novas atitudes. Então, quando a gente começa a mudar a maneira de pensar e encarar o emagrecimento, o sucesso ele vem, mas ele vem com tudo. Eu vejo pessoas assim na minha frente aqui no consultório se transformarem e em apenas poucas semanas aí emagrecendo 4 quilos,
5 quilos, né? E às vezes em um mês consegue eliminar até 6 quilos de uma maneira simples. E muitas vezes não foi o cardápio que eu dei para ela que fez a diferença, mas sim a mudança de pensamento, de como encarar, que é de uma maneira muito mais leve, certo? Então, né, na prática, quando você muda a sua maneira de pensar e encarar esse emagrecimento, na prática fica muito mais fácil, porque você tem motivação, né? Você consegue encarar de uma maneira muito tranquila, tá? Então, por que é importante você que está aqui ter clareza de tudo isso? Por que eu tô explicando tudo isso para você? Porque se você não tem clareza, você não muda. Se você não entender que isso acontece com você, que isso já aconteceu com você, você não vai mudar. Por quê? Porque se você começa a pensar que não é mais para você, infelizmente você vai se travar e você vai continuar. A hora que você se olhar na frente do espelho ou não servir na sua calça, você vai falar, eu preciso emagrecer. O que você vai fazer? Você vai restringir de novo a sua alimentação. E essa não é a melhor forma de você emagrecer. Então, para você ter clareza de tudo isso e entender, para ficar de uma maneira mais leve, mais simples de você buscar aí um processo de emagrecimento que realmente vai mudar a sua maneira de encarar essa nova situação, certo? E quando você eu gosto de falar que quando você busca atalhos, você também investiu nas suas perdas. Como assim? É verdade. Você já parou para pensar que você estava investindo nas suas frustrações? Você estava investindo inclusive o seu dinheiro que você poderia estar fazendo algo para você se sentir bem, né? Mas você estava lá tentando emagrecer de novo com aqueles remédios. Poxa, olha quanto dinheiro já foi ali, né? Não é verdade? E você perdeu todo esse dinheiro porque você voltou a engordar, né? Então, tente pensar nos investimentos que você fez que te levou a pensar que emagrecer não é para você. Poxa, será que se fosse um investimento legal, eu teria esse resultado mesmo? Né? Então fica aí uma reflexão, né? Quanto que você já perdeu de buscar atalhos, de buscar o caminho errado e então não ter o resultado que você sempre quis, né? Eu acho que isso é uma coisa que eu gosto de falar, por quê? Porque aí você consegue ter uma clareza muito maior do seu estado de emagrecimento, certo? Então, né, eu queria te contar também qual que é o sentimento que você tem quando você lembra das vezes que você se frustrou. Quando você lembra das vezes que você emagreceu e voltou a engordar. Até mesmo quando você olha para suas roupas de número menor e fala assim, eu não sirvo mais aqui. Não é sentimento bom. E sabe o que esse sentimento faz com você? Te faz comer novamente. Te faz descontar aí as suas emoções na comida. Não é verdade? Pensa comigo, você vai lá, você fica brava, aí você vai lá, põe aquela legging mesmo, aquela blusa que você sempre usa e tá tudo bem, passou. Mas aí você não entende por que você não consegue ficar sem comer. Por que você fica comendo toda hora por impulso? E então, eu quero te contar que é exatamente pelaquela hora, pela simples hora que você foi lá, tentou vestir aquela calça e aquela calça não serviu. E então você foi buscar algum refúgio na sua comida. E aí, é aí que tá o erro. Por quê? Porque aí você vai comer, você vai se arrepender, você vai comer de novo e você entrou no ciclo, né, da sabotagem. E vai continuar nesse ciclo e não vai conseguir emagrecer. Por quê? Porque você já está com medo de passar fome. Aí você fala, segunda-feira eu começo. Mas seu cérebro já tá assim, a partir de segunda eu vou comer só alface. A partir de segunda eu vou passar fome. Aí vai começar a tortura de novo. E aí você já inicia esse processo desmotivado, certo? Então, eu quero te contar que para emagrecer você também precisa ter uma motivação. E da onde você vai tirar essa motivação? É de dentro de você. É mudando a sua maneira de pensar que você vai mudar a sua maneira de agir. Então, quando você busca
o emagrecimento tratando a raiz do problema, que é o primeiro pilar, que é o pensamento, você não tem noção do quanto fica fácil. Mas eu vou te contar aqui nesse vídeo como você vai fazer isso, certo? Mas eu preciso te explicar mais algumas coisas antes de eu te contar isso daí, tá? Então, né, por que essa desmotivação acontece? Justamente porque você lembra de tudo que você passou. E aí você pensa, ai, que chato, ai, é só alface, ai, é só folha, ai, eu vou passar fome. E o seu cérebro inconsciente, ele já tá com medo daquele leão faminto que existe dentro de você, que tá morrendo de fome e que vai simplesmente passar a fome daqui uns dias. Então você não tem motivação. Ou até mesmo você começa motivado, vai lá, faz, daqui a pouco já arruma, né? Ah, o marido quer comer uma lasanha, ah, agora acabou, né? Deu, não consigo mais, porque eu não vou resistir. Poxa, você pode comer essa lasanha, tá? O problema não está no que você vai comer fora da dieta, mas na constância, né? Em quantos dias da semana você vai fazer isso, certo? Em quantos dias no mês você vai fazer isso, né? É legal a gente analisar isso daí, porque muitas vezes, né, eu já cheguei a atender algumas pessoas que me falaram assim, ah, eu como isso só uma vez por mês, eu como isso só uma vez por mês. Mas e aí, se a gente juntar na semana, passou uma semana só comendo lanche, pizza, miojo, chocolate. Então a gente precisa fazer essa análise também, né? E isso causa uma desmotivação, porque você já tá pensando no que você vai perder, no que você vai deixar de comer. Isso é muito triste, isso não vale a pena, certo? Então, eu quero que você entenda, né, que para você emagrecer de uma maneira simples e tranquila, você precisa trabalhar os 4 pilares do emagrecimento, que é pensamento, sentimento, comportamento e hábito. Por quê? Porque um pensamento, ele gera um sentimento. E esse sentimento te gera um comportamento. E esse comportamento te gera um hábito. Então, por exemplo, todas as vezes que você pensou em fazer dieta, aí aquele leão faminto já gritou dentro de você. Isso te gerou um sentimento de, poxa, eu vou passar fome, né? Aquele sentimento de, ai, de novo, né? E aí te gera um comportamento. Qual é o comportamento? Você vai lá e come. Porque aí você pensa, ai, eu vou comer mesmo, né? Porque segunda-feira eu já entro de dieta, não vou mais poder comer, então eu vou comer agora. Só que isso vira um ciclo. E isso vira um hábito. Então você não consegue mais sair. Porque toda vez que você pensa em fazer uma dieta, aquele leão faminto grita. Então você vai seguir novamente aí esses quatro pilares da maneira errada. Por quê? Porque você está tentando mudar o quê? Comportamento. Você não está mudando o seu pensamento é o mesmo. Então, a partir do momento que você muda a sua maneira de pensar, você vai mudar a sua maneira de agir em relação ao emagrecimento, certo? Então, se você for parar para analisar, né, você tem que também entender quais são as vantagens que você vai ter se você mudar a sua maneira de pensar. Você vai ter mais foco, você vai ter motivação, você vai ter mais segurança, você vai acreditar mais em você, você vai mesmo trabalhar a sua autoestima, porque ninguém emagrece com a autoestima baixa. Isso é uma coisa que você deve pensar. Poxa, eu sou feia, eu sou gorda, eu não gosto de mim. Como que você vai emagrecer pensando assim de você? Você não vai emagrecer, né? Então, isso precisa ficar bem claro para você, certo? Então, já pensou você mudar a sua maneira de pensar e ter todos esses benefícios, acreditar e saber que vai dar certo e que você vai conseguir? Porque você buscou a maneira correta de emagrecer? Pois é exatamente isso que eu quero que você hoje, a partir de hoje, entenda para fazer isso da maneira correta, certo? Então, né, as pessoas perguntam assim, tá, mas e se você me der uma dieta? Acho que vai ser mais rápido. Não, porque você vai tentar pelo mesmo caminho. Primeiro mude o seu pensamento, porque se você continuar com os mesmos comportamentos, você vai ter os mesmos resultados. Então você precisa buscar
mudar o jeito que você está fazendo para você ter resultados diferentes. Poxa, porque se daquela forma não está dando certo, vamos tentar outra forma, né? Vamos mudar aí a maneira de pensar. Eu sempre falo para os meus clientes, deleta tudo, tá? Deleta tudo e vamos embora começar, iniciar novamente aí um processo, esquece tudo que você já fez, esquece tudo que você aprendeu, porque agora você vai aprender a gatinhar para depois você andar, certo? Então, o emagrecimento, ele é gradativo, ele é um processo, não é simplesmente restringir a sua alimentação, certo? E às vezes as pessoas falam, tá, mas e agora, a quarentena, será que é o melhor momento? Qualquer hora é o momento, tá? Por quê? Porque é um momento em que você sente no teu coração que você realmente precisa aí se olhar e se gostar diante do espelho. É um momento em que você quer realmente servir nas suas roupas. É um momento em que você quer ter mais saúde para ver até mesmo o seu filho se formar, né? Ver o casamento deles, ver os seus netos crescerem. E aí? Qual é o melhor momento? Porque eu sempre falo que nunca vai ser o melhor cenário, né? Às vezes tá chovendo, às vezes tá sol, às vezes tá meio frio, né? Nunca vai ser o melhor cenário, mas sempre vai ser a melhor oportunidade para você, certo? Então, o que vale mais a pena é você agir. Só isso. Haja, certo? Então agora eu quero explicar para você como você vai fazer para dar o primeiro passo aí na sua transformação de um emagrecimento de sucesso e sem sofrimento. Primeiro, você conseguiu entender e ter clareza de tudo isso do que você tem passado? Pois é, se você teve a clareza, esse já é o primeiro passo. Fique feliz, ó, um ponto a mais para você aí, certo? Segundo, mudar o foco. Foque no que você vai ganhar. Deixe de pensar que você está perdendo de comer aquelas comidas, mas sim de que você está ganhando, de entrar nas suas roupas, de se olhar no espelho e gostar do que vê, de você poder ter a liberdade e a paz interior dentro de você, certo? Terceiro, é se motivar todos os dias, buscar, quando acordar, você lembrar daquele foco que você tem, que é de estar na praia de biquíni, é de você se sentir bem, tranquila com você mesmo. Esse é o foco positivo. Para de focar no engordar, para de focar, foque em estar bem, estar saudável, certo? E de que você é capaz. Então acorde todos os dias e diga, eu sou capaz de ter uma vida saudável, eu sou capaz de ter um corpo saudável e eu sou capaz de emagrecer. Eu vou conseguir. E então eu tenho certeza que pensando assim, você vai sim conseguir. Mas eu também quero te falar que terão dias ruins, tá? Nem tudo é um mar de rosas, né? Como todo e qualquer a mudança que a gente tem. Mas, né, sabe aquele dia que vai ter algum aniversário? Sabe aquele dia que seu marido pedir para você fazer uma lasanha? Esse dia vai chegar. E vai ter esse dia que você vai enfiar o pé na jaca, vai ter o dia que você vai querer comer um doce, vai ter o dia que você vai querer comer um bolo, mas eu quero te contar que tá tudo bem. É só você voltar ao foco. Não continue, não faça os mesmos erros como você vem feito, de comer e depois achar que tá tudo perdido. Não está tudo perdido. Então, se você mudar a sua maneira de pensar, você vai ver que vai ser muito mais fácil de você conseguir emagrecer, mesmo jacando aí e mesmo comendo o que você gosta, certo? Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, compartilha, manda para as pessoas que você também acha que isso faz sentido, que elas estão sofrendo aí para emagrecer, que eu estou pronta para ajudar você a conseguir, a chegar aí no sucesso do seu emagrecimento, certo? Então, eu quero te deixar um grande abraço e curte aqui esse vídeo, compartilha, se inscreve aqui no meu canal, manda aí para as pessoas que eu tenho certeza que essa corrente do bem que a gente vai fazer aqui vai estar ajudando muito mais pessoas a entender o emagrecimento de uma maneira mais simples e tranquila. Um grande abraço e até o próximo vídeo.